Irmãos, nós somos levados hoje a ouvir um pouquinho sobre missões. Os irmãos já devem ter observado, toda a liturgia do culto foi destinado a falar sobre missões, os hinos que nós cantamos, falando sobre missões. E hoje, nesses próximos minutos, nós iremos falar sobre aquilo que a Junta de Missões Mundiais está colocando como base para este ano de 2023, que é Vamos Completar a Missão. Este é o título que a Junta de Missões está usando e que nós, igreja, estaremos orando, clamando, para que realmente possamos completar a missão que Jesus deixou para nós. E eu quero que os irmãos, peço que os irmãos abrem Mateus, no seu capítulo 28, os versículos 19 e 20. É o texto que nós iremos trabalhar nesta manhã, mas antes de nós trabalharmos nesse texto, irmãos, eu quero dar algumas informações que eu extraí lá do site de Junta de Missões, através do seu diretor, pastor João, esqueci o nome dele, João Marcos, para que os irmãos possam entender, irmãos, que há muitas e muitas coisas ainda a serem feitas pelas igrejas de Jesus, para que os povos sejam alcançados e, posteriormente, para que a missão realmente seja completa. Mateus, no seu capítulo 28, versículos 19 e 20. Amém? Podemos ler todos juntos? São dois textos bem conhecidos nossos. Vamos ler? Portanto, amém. Podem se sentar, irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua bendita palavra, neste dia que nós estamos aqui para falar e ouvir sobre missões mundiais. Nós já contemplamos os hinos que nós entoamos, as orações que foram feitas neste local. E agora, Deus, precisamos ouvir da palavra do Senhor, e que o Senhor use-me conforme a Tua vontade, o Teu querer, Santo Deus, e que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo a nossa responsabilidade como cristãos, como discípulos de Jesus, para que possamos completar essa missão grandiosa, preciosa, que o Senhor Jesus deu a todos aqueles que pela fé o têm como Senhor e Salvador, Pai. Ajude-nos para isso, abençoa-nos para tanto, Deus. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto os irmãos bem conhecem, inclusive tem algumas Bíblias que colocam aí como título aí nessa parte da final do Evangelho de Mateus como a Grande Comissão. Inclusive, o precursor desta frase, irmãos, William Carey, em 1792, ele traduziu esse texto de Jesus como a Grande Comissão. Então, foi esse moço, William Carey, em 1792, que teve a visão, a ideia de colocar como a Grande Comissão. E essa grande comissão vem, irmãos, desde a época do Senhor Jesus, que veio a este mundo para pregar a palavra do Senhor, para ensinar que tinha chegado e está conosco o reino dos céus, e posteriormente com os seus discípulos, passando de geração a geração e chegou até nós no tempo atual. E hoje todos nós, igrejas, temos a responsabilidade de continuar passando essa missão, esse texto e todo o Evangelho do Senhor Jesus e toda a palavra de Deus, para que outras vidas conheçam ao Senhor Jesus e conheçam o plano de salvação, irmãos. Esta tem que ser a nossa missão. Se nós não estamos fazendo essa missão, em algum momento, irmãos, podem ter certeza, e eu me incluo, que está faltando algo na nossa vida cristã.
Não adianta nós estarmos numa igreja, não adianta nós sermos membros de uma igreja, mas não falamos de Jesus, não testemunhamos de Jesus, não somos levados a falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então, neste ano, irmãos, a Junta de Missões Mundiais dá esse convite para nós pensarmos, Igreja do Senhor Jesus, nós, Igreja Batistas, que somos filiados à Convenção Batista, eu ia falar mineiro, irmão, já estou virando mineiro mesmo, viu? Sul-Fluminense e, posteriormente, a Nacional, para que nós possamos pensar, irmãos, como está a nossa vida como missionários do Senhor Jesus neste tempo. Às vezes nós podemos pensar que com os recursos humanos que nós temos, financeiros, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com o mundo globalizado, interligado e conectado em toda a história, como jamais teve, seminários espalhados por toda a parte deste mundo. Hoje nós conseguimos fazer os nossos cursos de bacharel em teologia através da internet, diversos treinamentos sendo feitos pela internet, diversas pregações sendo feitas. Nós podemos achar, não, a missão já está completa. Deus deu essa ferramenta poderosa para nós, que é a internet. Essa igreja tem transmitido os cultos, e nós sabemos onde tem chegado essas pregações, irmãos. Então, nós podemos, talvez, pensar, não, já estou fazendo a minha parte. A minha igreja prega através da internet, e a internet, milhões e milhões de pessoas têm acesso. Mas não é bem assim que tem ocorrido, irmãos. Eu quero trazer uns dados, e quero que os irmãos prestem, por favor, bastante atenção nesses dados, para que eu e você possamos ver que falta muito, mas muito ainda a ser feito. Por exemplo, há mais de 7.000 povos não alcançados. Desses, mais de 4 bilhões de pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Os irmãos devem ter visto, ultimamente, na mídia, que nós já passamos de 8 bilhões de pessoas no mundo. Atualmente, temos mais de 8 bilhões. Isso significa que 50% dessas pessoas não ouviram falar de Jesus. Com toda essa tecnologia, ainda há muitas e muitas pessoas a serem alcançadas. 90% desses povos, irmão, dos 7.000 não alcançados, vivem em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições moderas a severas do trabalho missionário. Outra coisa, religiões predominantes entre os não alcançados, islamismo, hinduísmo e o budismo, além de uma grande parcela que se dizem ateus. Outra coisa, irmãos, existem pelo menos 2.000 línguas que não têm a porção da palavra do Senhor. E a maioria desses povos está localizado geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, e em regiões de difícil acesso. E há em torno, irmão, de 70 milhões de pessoas com deficiência auditiva que não foram alcançados pelo Evangelho. Então, só esses pequenos dados, irmãos, tem muito mais. Se os irmãos quiserem aprofundar nesses dados, entre lá no site de Missões Mundiais, que os irmãos irão verificar quantas e quantas vidas que ainda precisam ser alcançados. E os irmãos imaginam que desses 4 bilhões de pessoas ainda não alcançados pelo Evangelho, ou não ouviram, pode ser um vizinho seu. Talvez tenha um vizinho do seu lado que não ouviu a palavra do Senhor. Talvez ainda estão lá com deuses que foi orientado a eles desde quando eram pequenos, e eles estão achando que está tudo bem, e na realidade nós sabemos que não estão. Aqui na América Latina, irmãos, observem bem,
E a coisa vai piorar, tá, irmãos? Nós sabemos que a coisa vai piorar, mas eu trouxe isso aqui para que os irmãos orem por isso. Olha só, irmãos. Em 2023, somará cerca de 95 milhões de pessoas que não conseguirão realizar 3 refeições diárias, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Precisamos considerar o empobrecimento e miséria da nossa região, da América Latina, com cerca de 35% da população que não conseguem fazer as 3 refeições diárias. Mas aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Irmãos, como nós vamos evangelizar alguém passando por essas dificuldades? Primeiro, nós precisamos que essas pessoas tenham o mínimo necessário para a sua sobrevivência, para que elas possam ter condições de ouvir o Evangelho. Jesus foi o nosso grande ensinador. Ele sempre se preocupava com aquele povo todo lá que estava ouvindo, se eles tinham o que se alimentar. E os irmãos conhecem bem a história, não precisamos aqui falar. 2 destaques da América Latina, irmão. No Chile, observa-se que o crescimento entre os sem religião passaram de 7% para 35%. Então, no México, tem 35% que não conhecem religiões e os evangélicos estão em torno de 8%. Enquanto que no México mantém a sua população, na maioria, se declara católica. Com declínio dos evangélicos para 2%, irmãos. Lá no México temos 2% que se declaram evangélicos. Por que eu disse que vai piorar isso aqui, irmãos? Porque a tendência, os irmãos conhecem bem, que, pelo menos aos nossos olhos humanos, essa situação vai atingir outros países, infelizmente, talvez até o nosso, e já atinge, os irmãos conhecem bem, que tem muitas e muitas pessoas dentro do nosso país que também não conseguem fazer as 3 refeições diárias. Outras informações que eu extraí da junta, para que os irmãos possam ver, que os batistas, eles não estão parados, eles não estão lá de braços cruzados, vendo tudo isso acontecer. Eles têm feito algo. Nós que contribuímos com missões, nós que oramos por missões, tem algo acontecendo, irmãos. Não, eles não estão de braços cruzados. Só que é uma gotinha d'água no oceano. Precisa se aumentar muito mais. Por exemplo, a Junta de Missões tem atualmente 1.914 missionários em 80 países. Imagina, irmãos, 80 países, 1.914 missionários, muito pouco. Como que vai atingir toda uma população? Nessas regiões mais difíceis que eu disse, norte da África, Oriente Médio e a Ásia, a Junta de Missões está presente em 32 países com 299 missionários. Tem sido feito algo, mas, repito, muito pouco para atingir tantas pessoas que não conhecem o Evangelho. Entre os anos de 2018 e 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo e mais de 9 mil foram batizadas nessas regiões. Então, os irmãos vejam que se você for pregar o Evangelho, Deus trabalha, irmãos. O Espírito Santo convence as pessoas. Então, mesmo com toda essa situação difícil, nós temos lá 9 mil pessoas que foram batizadas em 4 anos, de 2018 a 2022. Dito isso, meus irmãos, você já pensou na força que nós, os batistas, temos? Aí eu quero trazer um desafio para nós, irmãos. Igreja Batista Monte Moriá. 12 mil igrejas, nós temos, todos os batistas no Brasil, 12 mil igrejas com mais de 3 milhões que estão lá relacionados como batistas. Se cada uma igreja dessa adotasse um povo para orar, alcançaremos todo este povo que precisa ouvir o Evangelho.
Então eu faço um desafio para os irmãos. Escolha um povo desse, irmãos. Orem por eles. Todos os dias lá na sua casa, aqui na igreja. Ainda tem um momento missionário aqui? Não. Parou de fazer? Mas na hora do momento de intercessão, irmãos, ore pelos missionários. Ore para que as pessoas recebam a Cristo. Porque, como eu disse, a oração constrange as pessoas, tem o poder para transformar vidas. Tudo o que nós precisamos fazer, irmãos, precisamos antes clamar ao nosso Deus. Então eu faço esse desafio aos irmãos. Orem, clamem a Deus, mas clamem, escolha um povo. Eu vou orar pelo norte, pelo sul da Ásia, pelo Oriente Médio. Eu vou orar aqui pelo México, pelo Chile, eu vou orar pela Argentina, pela Venezuela, enfim. Eu vou orar pelo Brasil, que precisa muito das nossas orações, irmãos. Os irmãos sabem que nós precisamos orar muito para que o nosso país não venha a ser um país que daqui a pouquinho não podemos estar como nós estamos agora, reunidos para ouvir a palavra de Deus, para entoar hinos ao Senhor. Precisamos clamar ao nosso Deus, irmãos. Então o chamado para nós, aliás, o chamado da Junta de Missões Mundiais para nós neste dia, neste ano, irmãos, vamos completar as missões. Não pensem, irmãos, que se você deposita ali um valor no gasofilácio, eu já fiz a minha parte, estou contribuindo com missões. Que você está orando, já fiz a minha parte, contribuir com missões. Isso é importantíssimo você continuar fazendo. Porque precisam dos recursos, irmãos. Muitos missionários têm passado por dificuldades, passado por problemas. Muitos missionários não têm aonde dormir, talvez nem têm o que comer direito, mas eles estão lá cumprindo a missão que Deus deu a eles. Então continue fazendo isso, mas façam mais. Falem de Jesus, irmãos. Proclamem Jesus. Você e eu precisamos entender, vocês e eu precisamos entender, irmãos, que nada neste mundo pode ser mais importante do que a salvação de almas. Jesus falou claro: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? O que adianta, irmãos, você dar, como eu falei, como eu orei com as crianças, o que adianta você olhar para seu filho e falar: eu preciso deixar o melhor para o meu filho, eu preciso fazer uma caderneta de poupança para ele, eu preciso comprar umas fazendas para ele, eu preciso comprar casas, eu preciso dar um carro bom, eu preciso dar uma boa faculdade para ele. Tudo isso é excelente, precisa ser feito, se assim nós pudermos fazer. Mas se você não colocar na mente dele, irmãos, que ele precisa de Cristo Jesus, porque se ele não tiver Cristo Jesus no seu coração, ele não vai ser salvo, porque filho de crente não é crentinho, irmãos. Cada um tem que falar com a sua boca. Então você e eu temos a responsabilidade de falar para os nossos filhos, para os nossos netos: proclame a palavra do Senhor. E a melhor forma de você falar para o seu familiar é o seu testemunho de vida. Não adianta você ser uma pessoa na igreja e em casa ser outra totalmente diferente. Você precisa ser melhor ainda lá fora do que você é na igreja. Quando você sai daquelas portas, você precisa lembrar que você está cultuando a Deus em cada momento da sua vida, cada respirar seu e meu, nós estamos cultuando a Deus. E Ele conhece todas as coisas. Não respondam, irmãos, uma pergunta para nós: quantas vezes você está talvez na sala de um médico, ou aguardando para ser chamado, para ser atendido, aquela salinha de espera que fica um monte de pessoas, talvez senta alguém do seu lado, e você fala de tantas coisas para aquelas pessoas, mas não sai uma palavra sobre o evangelho da sua boca para aquela pessoa. E às vezes, irmãos, isso é difícil mesmo, não é fácil.
Às vezes você vai tentar falar, a pessoa foge, não sei o que você faz? Ore ao Senhor, clama a Ele, Senhor, deixa eu falar de Jesus para essa pessoa. Me dê a oportunidade. Aí vai acontecer, irmãos, alguma coisa vai acontecer que talvez ela vai falar assim, mas a minha doença está muito difícil, só Deus mesmo para curar. Aí você vai e entra. Deus dá essas oportunidades para a gente, irmãos. Não seja um crente que as pessoas chamam de 007, ninguém sabe que você é crente. Na sua rua, lá na sua casa, ninguém conhece você como um cristão. As músicas que tocam na sua casa é a mesma música que toca na casa de um não cristão. Quando você faz um churrasco na sua casa, a mesma coisa que tem ali, tem na outra casa de um cristão. Nós precisamos ser luz aonde nós andarmos. E repito, esses 4 bilhões de pessoas podem ser um vizinho seu, um parente seu, que nunca ouviram falar de Jesus. A verdade de Jesus, que Ele veio para salvar. Ele não veio, irmãos, para curar. Ele não veio para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. Ele fez tudo isso para mostrar o poder dele para aqueles escribas, fariseus, aquele povo que estava querendo pegá-lo de alguma forma. Porque a missão principal dele era pagar pelos nossos pecados. Por isso que ele fala aquela frase lá para Pedro, né, quando Pedro fala para ele, Senhor, não, que o Senhor não vai morrer, não sei o quê. Na mesma hora ele expulsa, sai de ti, Satanás. Eu preciso cumprir a minha missão. Se eu não cumprir a minha missão, esse mundo está perdido. Irmãos, nós somos uma geração muito, mas muito mesmo acomodada. Se nós soubéssemos, irmãos, com toda a certeza do nosso coração, o que é viver uma eternidade no inferno, onde o verme não morre, o fogo não apaga, onde há condenação eterna para todos aqueles que partirem deste mundo sem Cristo, você ia olhar com mais carinho para essas coisas. Você ia olhar para um vizinho seu e falar, se eu não falar do Evangelho para ele, ele vai para o inferno. Se eu não ensinar o meu filho que ele precisa andar com Cristo, mesmo que ele não ande, irmãos, cada um tem a sua decisão. Daqui a pouquinho ele vai crescer, você não tem mais como dominá-lo. Mas você falou de Jesus para ele. Você levou-o à igreja quando ele era pequeno. Você orou por ele constantemente. Bom, irmãos, o tempo passa muito rápido. Eu quero entrar aqui nesse texto para que os irmãos possam ver. Quando Jesus fala, irmão, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras foi um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus. Foram as últimas palavras que eles deixaram para os seus discípulos, para que eles continuassem sob a autoridade dele, porque o Espírito Santo desceria para dar-lhes esse poder. Eles deveriam fazer mais e mais discípulos, deveriam batizar e ensinar os novos discípulos, e Cristo prometeu que estaria com eles por todo o fim, por todo o mundo, até a consumação dos séculos. Então, ele deixou o seu Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar nessa missão. Não é fácil, irmãos. Eu falo para os irmãos lá em Lima Duarte, como exemplo, não tem sido fácil. Há coisas que acontecem que nós não entendemos, as pessoas ouvem o Evangelho, sabem que só Jesus salva e vai buscar outros deuses. Por motivos bobos, talvez uma palavra que alguém falou e ele não gostou, não quero saber mais também dessa igreja, eu vou buscar outra igreja, aí você fica sabendo, foi parar numa igreja católica. Irmãos, nós deixamos tantas coisas pequenas nos tirar da presença do Senhor, que isso não deveria acontecer, irmãos. Mas esse texto, Jesus fala para nós aqui, falou para os seus discípulos, um pouquinho antes dele subir, que eles deveriam continuar fazendo. E esse verbo, ide, irmãos,
ele traduzindo, o verbo grego traduzido por ide, na verdade, é uma ordem que significa, é um gerúndio que significa indo. O que quer dizer isso? Que não é você ir, fez, pronto, minha missão está cumprida. Não, é você ir constantemente. Por isso que está no gerúndio, indo. Ou seja, onde você estiver, como você estiver, com quem você estiver, fale de Jesus. Proclame a palavra de Deus. Mostre para as pessoas o quão transformado você foi quando você passou a ter Jesus no seu coração. Então, esse verbo ide, ele indo, você tem que continuar falando. Não adianta você fazer uma vez e parar. Não, eu já cumpri minha missão esse ano. Falei, agora essa pessoa aceitar, o problema é dela, eu fiz a minha parte. Mas será que você fez realmente a parte? Será que eu realmente fiz a minha parte? Fui lá, falei do evangelho para ela, fui lá, mostrei para ela que só Jesus salva, contei para ela todo o plano de salvação. Pronto, minha missão está cumprida. Não é isso, irmãos. Nós precisamos continuar indo, continuar proclamando, continuar falando, para que possamos ter, irmãos, uma pessoa convertida. Aí o trabalho da conversão não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Mas o trabalho de ir, de levar a mensagem, é nossa. É isso que a Junta de Missões está trazendo para nós esse ano, irmãos. Vamos continuar a missão. Vamos continuar pregando, vamos continuar falando, porque tem muitas e muitas vidas. Não adianta, repito, a gente achar que a transmissão que essa igreja faz e tantas outras, agora sim, o evangelho vai chegar em todas as nações. Os irmãos viram aqui a estatística, não é bem assim que está acontecendo. Então, irmãos, esse texto fala para nós isso. Continue indo, continue falando, a tempo e fora de tempo. Proclame, fale, testemunhe, convide. Quanto tempo faz que você não convida ninguém para vir à sua igreja? Quanto tempo faz que talvez você não ora para alguém que você vai evangelizar? Você vem na sua mente, o meu colega de trabalho, o João Joaquim, eu vou evangelizar ele, mas eu vou orar um mês antes para poder falar de Jesus para ele. Quanto tempo faz que você não faz isso? Ou se nós já fizemos algum dia? E Jesus termina esse texto, irmãos, chamado a grande comissão, em falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então não adianta, eu repito, ir lá, falar da palavra de Deus, mostrar o plano de salvação para aquela pessoa e, pum, terminei a minha missão. A ordem de Jesus está aqui, é ensinando, é continuar. Até que ele venha parar aqui, irmãos. No batismo. Aí os irmãos falam, agora batizou, está tudo bem. Também não é assim, irmãos. Como se falam aí, antes nós batizávamos os convertidos, hoje muitos são convertidos após batizados. Então não para a missão aí. Ah não, já batizou, agora está tranquilo. Não, é continuar. A igreja precisa continuar olhando para aquela pessoa até que ela realmente, como diz Paulo, pare de tomar o leitinho. Ele já possa ter o alimento sólido e aí ele virá um discípulo. E assim a roda vai girando. E daqui a pouco essa igreja está com os bancos todos cheios de pessoas que nunca talvez tinham ouvido falar de Jesus. Como nós estamos nisso, irmãos? Como nós precisamos olhar para cada um de nós, aproveitando este dia que nós estamos falando sobre missões. Nós precisamos melhorar muito, irmãos. Como eu disse, nós somos uma geração de crentes que talvez eu seja um crente
E o resto, cada um toma a sua... A Bíblia fala que cada um vai dar conta de si. Eu estou preocupado comigo. O resto é o resto. Não podemos, irmãos. Lembre-se que todo joelho se dobrará diante do grande e justo juiz. Todos nós daremos conta de tudo que nós fazemos aqui neste mundo. Quando Jesus chegar para você e falar, lembra daquele vizinho que você tinha, aquele colega de trabalho seu, ele te deu várias oportunidades de falar de Jesus, e você, ao invés de falar de Jesus, você falava de futebol para ele. Porque talvez você tinha vergonha, talvez você achava que não é isso, não é aquilo. É lógico, irmãos, há momentos e há momentos, né? Você não está lá na sua empresa trabalhando, você vai parar o seu trabalho para, vamos aqui, irmão, vamos parar o serviço, vamos falar de Jesus. Não é isso que nós estamos falando. Deus vai proporcionar cada momento para nós. Não tenha dúvida disso. Na hora lá do cafezinho, que você está lá tomando um cafezinho com o seu colega de trabalho. Vai ter um culto especial lá na igreja, domingo, aniversário da igreja. Por que você não vai lá? Tem orado tanto por você. Então, tem momentos, irmãos, que nós perdemos. Talvez vamos viajar daqui em São Paulo, pegamos um ônibus ali na rodoviária, senta alguém do seu lado e você fala tudo, até de novela, às vezes. Sabia que crente ainda vê novela, irmãos? Tem muitos crentes que veem novela ainda. E novela da Globo, que é pior ainda. Que só ensina pornografia, só ensina coisa ruim, só ensina coisa que não presta. Mas vem novela da Globo. Não que as outras também não sejam ruins, mas as da Globo Enfim. Para finalizar, irmãos, acabou o meu tempo. Eu quero deixar algumas coisas aqui para nós finalizarmos. Primeiro, na maioria das igrejas, prestem bastante atenção nisso, irmãos, nós finalizaremos já já. Na maioria das igrejas, a congregação paga o pastor para pregar, para ganhar o perdido e ajudar o salvo, enquanto os membros da igreja atuam apenas como torcedores. Isso se eles estiverem animados, como mero espectadores. Vai, pastor, vai lá, faz isso. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui torcendo que vai dar tudo certo. Aí quando aparece alguma pessoa nova, a pessoa vai, ouve o evangelho, se converte, é batizado e senta no banco e entra para o grupo dos espectadores, para o grupo dos torcedores. A missão é do pastor, a igreja paga ele para isso. Aí eu repito, irmãos, cada um de nós temos a missão. O id, irmãos, foi para todos, é para todos. O indo é para todos. Porque não adianta você deixar... mas se eu não pregar, o pastor vai pregar. Se eu não falar, o pastor vai falar. Se eu não falar, o irmão A vai falar. Não. Cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu propósito, irmãos. Eu lembro bem que os irmãos, que todos nós temos o propósito neste mundo, irmãos. Enquanto Deus aqui permitir nós estarmos, você e eu temos propósito. E o propósito maior é glorificar o nome de Deus e pregar a palavra dele. Falar de Jesus, testemunhar de Jesus para que outras vidas venham ao conhecimento da palavra do Senhor. E a única forma, irmãos, a única forma de uma igreja local crescer e se multiplicar, não crescer apenas em números, mas crescer em cristãos verdadeiros, em verdadeiros discípulos de Jesus, é cada um de nós fazermos a nossa parte. É orar, é contribuir, mas principalmente é ir, irmãos. Talvez você não pode ir para um desses lugares, norte da África, Ásia, América, mas você pode do ladinho da sua casa. Quem sabe lá na sua casa tem um espaçozinho lá pequenininho que você pode fazer isso, a partir de... Deus tocou no meu coração, eu vou abrir aqui uma vez por semana, tá bom.
Vou chamar uns vizinhos meus aqui para a gente fazer um momento de leitura da palavra. Talvez você não precisa nem pregar, irmãos. Abra a Bíblia, chama lá 2, 3, 4 pessoas, vizinhos, que você tem uma intimidade. Vamos só fazer a leitura da palavra? Eu já vi testemunho de pessoas que fizeram isso sem pregar, só ler, porque a pessoa não sabia pregar, ela sabia ler a palavra. E através dessa leitura, aquele grupo foi crescendo, um foi chamando o outro foi chamando um, e daqui a pouco ali virou uma igreja. Então talvez você fale assim, mas eu não sei pregar, eu não conheço a palavra direito, mas você sabe ler. Leia, comece nos evangelhos, começa lá em Mateus, vamos ler o evangelho todos juntos. Cada semana nós vamos ler 3 capítulos. E aí a gente faz lá um pequeno estudo, de vez em quando você chama alguém que tem um conhecimento melhor para poder dar uma explicação. E ali as pessoas estão ouvindo o evangelho, irmãos. Mas nós não queremos mais compromisso com isso. Você, eu, podemos falar com toda certeza no coração, irmãos, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Pense em você, somente em você agora. Eu estou pensando em mim. Você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Se não, irmãos, ore por isso, pensem nisso. E eu quero terminar orando, irmãos. Mais uma vez, colocando a nossa vida diante do Senhor, colocando essa igreja diante do Senhor, colocando a nossa vida, a nossa igreja, a nossa congregação, as demais igrejas de Jesus. Porque tem muitas. Você pode pensar, irmãos, ou você pode ter certeza que neste momento talvez está indo embora deste mundo alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. E a Bíblia ela é bem clara, que se ele for partir deste mundo sem Cristo, ele vai viver a eternidade sem Cristo. Não há segunda chamada, não há prorrogação, não há disputa de pênaltis, nada disso. A oportunidade é hoje, é agora. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O poder quem dá é o Espírito Santo de Deus, irmão. Não fique com medo, não fique preocupado com o que você vai falar, não fique tímido, nervoso. Mesmo que isso tudo você tiver, lembre-se que o poder vem de Deus. Ele vai apenas usar a sua vida para proclamar a verdade do Senhor. Repito mais uma vez, irmão, você se considera um verdadeiro discípulo, e aí eu quero convidar toda a congregação, você que está nos ouvindo aí na sua casa, se você ainda acha que falta alguma coisa para que você vire um verdadeiro discípulo de Jesus, quem sabe, neste momento, você vai falar com Jesus: Senhor, eu quero me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, o que eu preciso fazer? Eu convido, se você quiser fazer essa ação, que fique em pé para que nós possamos orar juntos. Mas não adianta, tá, meus irmãos, ficar só em pé por ficar. Você está fazendo um compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz, se você fizer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Então, se você levantou, se você está querendo buscar de Jesus para você ser um discípulo melhor, para que você possa pregar a palavra de Deus, mostrar aos perdidos que eles precisam de Jesus, que eles são pecadores, eles precisam se converter, ore por isso neste momento. Senhor, primeiramente eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder ouvir nesta manhã sobre o Evangelho do Senhor, Pai. A missão que o Senhor Jesus, um pouco antes de ascender aos céus, deixou aos seus discípulos ir ensinar todas as pessoas, Pai, todas espalhadas por este mundo afora, todas as nações, não somente os judeus, não somente os gregos, todos os gentios
e que chegou até nós nesse tempo. Deus, se algo em nós, que aqui estamos, ou alguém que está em casa fazendo esta oração também conosco, Pai, que precisamos melhorar na nossa vida cristã, para que nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor, para que possamos proclamar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, onde quer que nós andarmos, seja em palavras, seja em ações. Que o Senhor nos ajude para isso, Deus. Eu peço por mim, Pai, porque eu preciso melhorar. Eu peço pelos meus irmãos que estão aqui na congregação, que estão neste momento orando ao Senhor também, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor coloque vidas em nosso caminho, para que nós possamos ir aos perdidos, Pai, e muitas vidas possam ser alcançadas, Deus, e que esses 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho do Senhor, possam diminuir cada vez mais, Deus, até que venham a ser zerados para a volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus está breve, Pai, ou para nós pode acontecer a qualquer momento. E nós sabemos que todo o joelho se dobrará diante do justo juiz, e nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, Pai. Por isso eu lhe peço, Deus, ouça as nossas orações e nos ajude a vencer o medo, a timidez, todas as outras coisas que possam impedir-nos de falar do Senhor, Pai. E assim possamos continuar, como igreja do Senhor neste tempo, a proclamar a Tua verdade, para que vidas e mais vidas venham ao conhecimento e deixem, Deus, a condenação do pecado para viver na vida e na vida eterna com o Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos, Deus. Já agradecemos porque sabemos que o Senhor vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, se assim nós nos colocarmos à disposição para isso, Deus. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então que Deus nos abençoe. Vamos agora para a nossa escola bíblica. Peço perdão aos irmãos, passei uns minutinhos ali. E logo mais à noite, se Deus permitir, nós estaremos novamente juntos para a glória do nosso Deus.